A agenda está um pouco apertada à tarde, mas estou aqui e vamos conversar sobre como pouco e não emagreço. A primeira coisa que eu quero falar me perguntem, conversem comigo, me interrompam, caso queiram saber de alguma coisa. A minha proposta é que não seja só um monólogo, eu gosto muito de ter essa troca. Então, vamos embora começar a falar sobre esse tema. Esse é um dos principais temas que eu escuto quando eu recebo pacientes. Nutri, eu como muito pouco, ou quando já está em processo de emagrecimento e que de fato come muito pouco, mas que não vem o emagrecimento. Isso aí muito possivelmente por conta de um efeito platô, que já começa a acontecer. Realmente as pessoas restringem muito, comem ali aquela saladinha de manhã, na hora do almoço, com uma proteína, come uma sopa no final do dia. E será que essa é a solução para um emagrecimento sustentável e definitivo, tá? Então a gente pensa, eu vejo esse como uma das principais dúvidas quando eu recebo pessoas buscando emagrecimento. E eu vou mostrar aqui o que pode estar acontecendo. Por que de fato vocês têm essa questão, como eu já tive também. Eu faço tudo para emagrecer, mas eu não consigo, tá? Vamos lá, primeiro a gente precisa entender o seguinte: o contexto do emagrecimento. O emagrecimento, ele acontece a partir do déficit calórico. Então eu não estou falando aqui apenas da matemática como determinante do emagrecimento, mas a matemática é importante sim. E o que é esse déficit calórico que a gente se escuta tanto, né? É você ingerir menos calorias do que o seu corpo está pronto, do que o seu corpo precisa. Isso sim vai estimular a lipólise, que é a quebra da gordura corporal e utilização dessa gordura como para atender as demandas do corpo. Como que eu sei qual a necessidade energética de cada pessoa, né? Isso é através de avaliações. Existem diversos métodos de avaliação corporal, muitos validados e com uma boa resposta, apesar da necessidade de fazer um preparo antes de realizar o exame. Alguns não tão fidedignos assim, depende muito da máquina que se utiliza nos casos da bioimpedância. A gente sabe que a Embody é uma que funciona de padrão A, referência padrão A. Além disso, a gente tem outros métodos com alta precisão, que é o caso do ultrassom, do Bodymetrics também. Ele traz uma resposta bastante fidedigna. E tem também a calorimetria indireta, que aí é padrão ouro. Aquele padrão que a gente consegue ter em consultório, tá? É a calorimetria indireta, que vai trazer ali a sua necessidade energética. Os demais métodos, a gente precisa do pré-preparo, como eu falei, e pode variar ali um pouquinho. Mas a calorimetria não tem essa diferença. Além disso, tem o DEXA, que aí é algo mais para atleta, para um público mais específico, porque o investimento é muito alto. Mas a gente consegue saber aqui a necessidade energética. A partir desta necessidade energética, a gente consegue prever o déficit calórico. Mas o déficit calórico é só fechar a boca e resolve? Não necessariamente. É exatamente esse o tema dessa live. Por que a gente não pode atrelar simplesmente o fechar a boca? Porque inicialmente o seu corpo vai reagir e vai responder sim, não tem a menor dúvida. Mas ao passar do tempo, o próprio corpo vai gerar adaptação para que essa perda de peso não aconteça mais. Porque o nosso corpo está muito adaptado, está muito preparado para manter aquele nosso maior peso que a gente já teve. Isso é chamado de set point. É a meta do corpo a alcançar com a maior peso onde foi obtido em algum momento. Isso é confortável para o nosso corpo, tá?
Então, a gente tem que considerar que o comer pouco vai funcionar num primeiro momento, mas depois dessas adaptações, o corpo vai buscar outras formas de compensar e bloquear esse emagrecimento. É o famoso efeito platô. O que eu tenho que considerar aqui também? Já falei da individualidade, da necessidade energética. Já falei que a gente precisa comer menos do que o nosso corpo necessita, gasta naturalmente, diariamente. E quando eu falo nesse déficit calórico, né, que a gente precisa impor sim, ele tem que ser sustentável. Não adianta ser aquelas dietas mega radicais, onde a gente não consegue levar isso por muito tempo. Porque a grande verdade é que a gente consegue manter uma dieta restrita, 1 mês, 2 meses. E aí, quando a gente começa a perceber os impactos da restrição calórica no corpo, que é o emagrecimento, a flexibilidade alimentar vem e com isso acaba não sendo sustentável, porque o ganho do peso pode ser até mesmo superior ao que você perdeu. Então, pensando em déficit calórico, a gente tem que trabalhar sempre atrelado à sustentabilidade desta restrição calórica, tá? Não adianta, mais uma vez, a gente pensar apenas na salada e na proteína no almoço, apenas na salada e na proteína no jantar, ou uma sopa, e não ter os principais macronutrientes que nós precisamos ingerir diariamente. Aqui eu falo em carboidratos, eu falo em proteínas e eu falo em gorduras. A gente tem que ter adequação, mesmo sendo uma ingesta menor do que a gente precisa, a gente tem que ter adequação desses macronutrientes. Porque eu não sei se vocês sabem que toda e qualquer função do nosso corpo depende de nutrientes. Aqui eu falei dos macronutrientes, eu não estou falando nem dos micros, das vitaminas e minerais, mas o nosso corpo depende 100% de nutrientes para a roda girar. Então, não dá para abrir mão do carboidrato, por exemplo, que é um dos vilões, pensando que vai emagrecer, tá? Uma outra questão que eu vejo também que é muito comum quando a gente pensa nesse tema, como pouco e não emagreço. Vamos lá, hoje dia 1 da dieta. Eu vou fazer 100%. Tem que acontecer 100% do que a Fabi prescreveu para mim. Ou funciona 100%, ou eu vou largar tudo, porque não conseguiu em algum momento. É aquela história do 8 ou 80. Ou eu faço tudo certo, ou eu não faço nada. Então, a gente tem que entender que esse fazer tudo certo é válido, mas pode não ser sustentável também. Por isso que eu sempre trago refeições livres para os meus pacientes, para que tenham flexibilidade e tenham autonomia de fazer algumas escolhas que eu não preparei, não ofertei num plano alimentar. Isso é sustentabilidade e isso ajuda muito nessa regra 8 e 80, porque pensando no comer pouco, as pessoas tendem, né, na realidade, a tirar tantos alimentos, a restringir tanto, que acaba não funcionando. E aí talvez você esteja se perguntando aí, e quem me segue aqui sabe, e os desafios, né? Porque eu trabalho com desafios em algum momento. Agora, inclusive, tem um aí que está próximo a entrar em vigor depois do feriado. E os desafios são mais extremos, fato. Pensando nessa regra de 8 e 80, ele tá ali, né, na restrição máxima, no 80, no máximo. Mas por que o desafio? Por que de certa forma eu defendo o desafio? A primeira coisa que eu preciso falar, e eu sempre vou falar, eu defendo a mudança de hábitos. Eu defendo estilo de vida saudável.
Eu defendo emagrecimento sustentável, onde você vai emagrecer hoje, agora, neste momento, e você vai conseguir levar para o resto da sua vida. Porque isso aconteceu comigo. Na prática, isso aconteceu comigo. Então, eu não posso dissociar o emagrecimento a uma mudança de rotina saudável. Mas e o desafio? O desafio é bastante desafiador, fato. Mas, na minha concepção, ele entra como um pontapé para a mudança de estilo de vida. Porque essa pessoa que faz um desafio entende que, percebe que as mudanças acontecem, o emagrecimento vem. E esse pode ser um trampolim para essa pessoa seguir, continuar seguindo ali na dieta, tá? Então, pensar em uma dieta mais restrita em algum momento é possível, porém, sempre com uma visão mais macro de mudança de estilo de vida, de mudança de rotina, incorporar hábitos saudáveis. Essa é a minha filosofia sempre. Então, quando eu falei aqui da regra 8 e 80, eu vejo muitas pessoas fazendo uma dieta bastante restrita durante a semana e no final de semana, cara, come loucamente. Sexta, sábado e domingo, loucamente. E aí, se eu fizer uma tabela com um gráfico comparativo, restrição calórica durante a semana, de segunda a quinta, versus excedente, superávit calórico, sexta, sábado e domingo, o todo, a pessoa acaba comendo mais do que precisaria na semana e não gera emagrecimento. Então, essa é uma das questões que eu sempre gosto de trabalhar, trazendo refeições livres, e eu sugiro que elas sejam feitas no final de semana para que não tenha essas flutuações sexta, sábado e domingo. Então já programa, vou sair com alguém, tem uma festa, eu gosto de relaxar com meu marido, com a minha mulher, uma sexta-feira à noite, então já programa momentos livres. Saiu do que está proposto, fez a refeição livre, logo depois volta, rotina normal, tá? E aí eu pergunto aí para vocês costumam fazer isso? Tem uma dieta mais regrada durante a semana e no final de semana descompensa, pensando aí em eventos, em momentos mais difíceis de segurar, né, a dieta, ou seja, momentos mais desafiadores? Fala aqui no chat que eu respondo vocês, tá? Então, falei já sobre a importância do déficit calórico no comer pouco. Sim, ele é importante, mas que não pode ser extremo. E aí, quando eu falo no comer pouco, como que funciona isso, né? Comer pouco, teoricamente, me gera fome. Mas aí é que tá. Aí é que tá o pulo do gato. A gente precisa investir em volume. Muitas pessoas, muitos pacientes gostam de ver aquele pratão cheio. E a gente consegue ter esse pratão cheio. E aí é muito assim, é uma frase que eu falo muito. Não é sobre comer pouco, é sobre comer certo. Você pode ter esse prato cheio, esse prato volumoso. E mesmo assim está em déficit calórico. Mesmo assim, manter a sua dieta. Mas como isso acontece, Nutri? Entrando com alimentos aliados do emagrecimento. Inserindo alimentos que muitas vezes a gente não tem costume, até mesmo lá desde a infância, a fazer o consumo, e que hoje a gente acaba não aceitando. A gente diz, não, eu não gosto, não, eu não quero. E quem são esses alimentos aliados? Porque eles são os nossos aliados. Legumes, verduras, frutas. Frutas sim, e eu vou falar. Por quê? Porque eles têm baixa densidade calórica, alta densidade nutricional. O que é um, o que é outro? Baixa densidade calórica, ele não tem caloria. Você pode comer muito volume e a caloria muito baixa não vai impactar no seu emagrecimento. Exemplo, 100 gramas de repolho. 100 gramas de repolho é quase a metade de um prato
grande, cheio. Isso tem 18 calorias. E vamos lá, um repolhinho refogado é uma delícia. Alface. Alface não engorda, gente. De verdade, alface não engorda. Faça um pratão de alface, de salada verde, que não vai te engordar. Além disso, a gente tem outros, tá? Pepino, palmito, cenoura. Ah, mas cenoura não engorda? Os únicos vegetais que eu peço um pouco de atenção são as raízes. Batata doce, inhame, aipim. Porém, os demais, pode investir que não vai impactar a sua dieta de forma alguma. E as frutas? Existe um mito muito grande de que fruta engorda, que fruta tem frutose. Tem frutose? Frutose nada mais é que carboidrato. Nosso corpo precisa de carboidrato. Nosso cérebro precisa de glicose. Ele é alimentado prioritariamente com a glicose. Então, a gente precisa comer carboidrato, sim. Não estou falando o carboidrato em forma de bolo, em forma de biscoito. Esses eu quero que você evite. Mas frutas são nossas amigas, nossas aliadas. Elas entram no grupo desses alimentos aliados do emagrecimento. Aí vamos lá, vamos trazer números. 230 gramas de melão, uma porção boa. Um prato de sobremesa cheio. Tem 30 calorias. Gente, vamos lá. Olha o volume que a gente consegue aportar com 230 gramas de melão. Olha o volume que a gente consegue aportar num prato com 100 gramas de repolho. Densidade calórica lá embaixo. Mas eu falei da densidade nutricional também. E o que é isso, Nutri? Me explica. São alimentos que aportam nutrientes e saúde e têm benefícios para o nosso corpo, além de nos nutrir simplesmente, tá? Simplesmente não, porque não é simplesmente. Aqui comigo uma coisa. Alimentos, o repolho que eu falei. O repolho é rico em fibra. A fibra, a gente não tem a capacidade de digerir e absorver a fibra. Mas ela é benéfica para o nosso corpo, porque ela reduz o nosso trânsito intestinal. Desculpa. Do estômago, tá? O trânsito do estômago. Ela lentifica a saída do alimento do estômago. Você come, você mastiga, o alimento segue todas as vias, vai para o estômago, onde inicia a digestão. A fibra lentifica esse processo. Isso quer dizer que seu estômago está mais cheio por mais tempo e, consequentemente, você fica mais saciada e, consequentemente, você não tem mais fome. Resultado disso, dieta de emagrecimento bem feita, fácil, executável. Além das fibras que eu falei, além desses alimentos aliados que nós precisamos incluir na dieta, Nutri, mas eu não gosto. Eu não gosto de legume, eu não gosto de fruta, eu não gosto muito menos de verdura, nem pensar. E aí eu trago uma provocação para você. Você faz 100% das coisas que você gosta? Ou você faz porque precisa ser feito? E aí qual a sua escolha? A sua escolha, aqui você não está buscando saúde, não está buscando seu emagrecimento? Então, gente, vamos embora mudar o mindset e buscar aí os alimentos que fazem sentido para vocês, tá? Vamos embora, vamos percorrer, que nossa live tem 30 minutos só, que eu tô correndo aqui com o horário. Outro ponto, falei então, vamos incorporar alimentos que têm a baixa densidade calórica. Outro ponto que é muito comum, e também falando aí, vou substituir uma refeição por shake. O shake, gente, vai te dar mais fome, porque ele é previamente digerido. Ele não vai ficar muito tempo ali no seu estômago, exceto se você
incluir proteína, que é outro nutriente que ajuda a lentificar o processo digestório. Aí sim a saciedade, tá? Carboidrato é o que menos ajuda na saciedade. A grande verdade é essa. Proteína, gordura, fibras são os nossos aliados. Gordura eu preciso ter um pouco de cuidado, porque ela acaba indo contra o nosso processo de emagrecimento. Porque eu falo sempre, gordura é gorda. 1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama de carboidrato e proteína tem 4 calorias, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a proteína, ela é válida. Óbvio que eu não estou falando aqui, substitui teu jantar por um whey protein, por exemplo. Um shake de whey protein, uma vitamina proteica. Não gosto disso. Porque é muito importante você seguir todos os passos da alimentação. E a gente começa por aqui, ó, com a mastigação. A partir do momento que você está mastigando um alimento, você já sinaliza para o cérebro, tá, que a refeição está acontecendo. E para reconhecer sinais de saciedade, esse processo é muito importante. Diferente de você simplesmente tomar um shake, que ele pode ser digerido e absorvido mais rápido e vai te gerar fome mais rápido, dependendo da forma que você faz esse shake, e a fome vem mais rápido e vai comprometer aí todo o processo de emagrecimento. Outro ponto que eu vejo que a gente pensa, eu como pouco e não emagreço, mas vive beliscando. Pega uma balinha, pega um pirulito, pega nuts, que é do grupo de gordura que eu acabei de falar, bacana, saudável, importante, necessário, mas é gordo. E aí as refeições principais come tão pouco que precisa fazer essas beliscadas. E aí talvez não tenha sentido. Um outro grupo de alimentos que a gente come muito, pega muito, nesse meio, assim, passa ali na cozinha, pega, leva para o trabalho, bota um pote na mesa. Frutas secas, junto com nuts. Gente, porçãozinha. Será que você vai chegar no seu déficit calórico de fato? Será que tem sentido? Então, se você quer incorporar oleaginosas, né, os nuts na sua rotina, você já tenha ele fracionado ao seu lado. Não pega aquele potão, não. E nem vai pegando mãozada, tá? Porque não faz sentido. O ideal é a gente evitar essas beliscadas, porque você tem refeições satisfatórias. E quantas refeições seriam possíveis e necessárias e satisfatórias pensando em não ter fome? A gente pode trabalhar com fracionamento. Isso não tem problema nenhum. Pelo contrário, eu estimulo muito o fracionamento de alimentos, porque a gente consegue evitar que a fome chegue. E o que eu costumo dizer, a fome é avassaladora. Ela simplesmente vai te levar para um local que você não consegue fazer boas escolhas. Você vai comer tudo que vê pela frente. Então evita a fome chegar. Vamos fracionar. Ah, Nutri, mas não funciona para mim, eu não gosto do café da manhã, me sinto enjoada. A gente respeita essa individualidade, sem dúvida nenhuma. Mas é importante a gente pensar num bom fracionamento para evitar a fome. Nessa questão do café da manhã, muitas pessoas acabam cortando de forma rotineira, é diferente de uma estratégia em algum momento, tá? De forma rotineira o café da manhã, porque acham que vão emagrecer, fazer o jejum intermitente. Mas será que o jejum intermitente é válido mesmo quando uma pessoa quebra o jejum na hora do almoço com hambúrguer com fritas? Será que está fazendo déficit calórico? Independente da janela alimentada ou não alimentada, o déficit calórico que eu falei no início dessa live é predominante. Quem manda é déficit calórico. Sempre foi e é importante a gente seguir essa métrica o numérico é importante, tá?
Então, voltando aqui no fracionamento, o que eu gosto de fazer? Aí eu vou dar o meu exemplo, tá? Para vocês terem ideia. Eu acordo e vou treinar, café da manhã. Eu volto do treino, eu faço um lanche. Agora eu vou sair daqui, eu vou almoçar. Depois eu entro com um lanche da tarde. Depois eu janto. E por fim eu faço uma ceia. São 6 refeições. Mas qual é o volume dessas refeições? Não é grandes quantidades. Essas refeições intermediárias, então, de forma alguma. Mas por que eu gosto de fracionar? Porque o meu corpo está adaptado a receber alimentos ali meio que de 3, 4 horas. Eu não deixo a fome chegar. Porque da mesma forma que acontece com vocês, quando a fome chega, eu perco o controle, eu pego qualquer coisa. E muitas das vezes eu vou fazendo, pego beliscada, pego um pedaço de queijo, pego nuts, tudo que eu falei aqui com vocês, pego uma fruta e não é suficiente. Porque eu não fiz uma refeição adequada. Então esse fracionamento é bastante bacana. E quando eu falo em fracionamento, café da manhã, almoço e jantar, que fique muito claro, é importante ter os principais nutrientes, uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, uma fonte de gordura, que é muito comum quando você usa uma proteína animal, você já entra com uma fonte de gordura aqui, tá? Então, pensa sempre em incluir esses nutrientes nas refeições principais. Ah, Nutri, mas à noite eu não gosto de comer arroz. Eu também não quero que você coma, não, se for o caso, tá? Isso é muito individual. Mas se você comer um prato com legumes, você tem carboidrato no legume. E é maravilhoso. Junto com uma proteína. Sabe aquele saladão? Ou aquela sopa de legumes com uma proteína? Pra mim tá ótimo. Eu adoro. E aí vamos falar das refeições intermediárias. As refeições intermediárias, cuidado quando a gente coloca só um carboidrato. Por exemplo, um lanche da tarde, vou comer só uma fruta. Isso pode te levar para um caminho de comer exagerado quando chega em casa à noite. Lembra que eu falei que o carboidrato ele é o que menos dá saciedade? Então é muito mais eficiente você entrar com um alimento proteico junto com essa fruta. Por que não uma fruta em iogurte? Tá bom? Então, pense sempre nesse fracionamento inteligente. A gente tem um mecanismo de escassez no nosso corpo, e isso vem desde lá dos nossos antepassados, tá? Onde não tinha geladeira para acessar a qualquer momento. E esse mecanismo, ele é disparado quando a gente está nesse momento de restrição, quando a gente come pouco. Isso nos faz automaticamente querer mais caloria. Porque você está tão escasso, o corpo vai se adaptar, vai se moldar para esse total calórico, tá? Essa ingestão calórica mais baixa, você vai emagrecer, porque você tem essa ingestão mais baixa aí ao longo do tempo. Só que o corpo gera adaptação, reduzindo hormônios da nossa tireoide e lentificando o nosso metabolismo. Adicionalmente, o corpo vai gerar descompensação hormonais de hormônios da fome e da saciedade. Ele vai aumentar esse hormônio da fome para que você volte a abastecer de comida e vai diminuir o hormônio da saciedade, de modo que você volte a resolver, a acabar com o alerta do mecanismo de escassez que eu falei. Então, mais uma vez, comer pouco pode não ser interessante
pensando no emagrecimento, porque você vai disparar esse mecanismo de escassez, o seu metabolismo lentifica, a expressão desses hormônios acontecem de forma exagerada e você acaba comendo mais, porque você vai sentir mais fome e vai descalibrar esse processo de emagrecimento. Gente, então, mais uma vez, eu preciso ir. Eu sei que eu falei rápido hoje, mas eu espero que vocês entendam que não é sobre comer pouco, é sobre comer certo. Eu tenho muitos pacientes que reclamam até que estão comendo muito e que pedem para diminuir, porque eu entro com densidade nutricional. Os meus pacientes reaprendem a comer. Então, fuja dessas dietas restritas extremas, ou se tiver essas dietas que sejam num momento mais específico, mais curto, como é o caso do desafio que eu falei para vocês, inclusive, quem tiver interessado em desafio, entra aqui na minha bio, que dia 21 a gente começa um seca-barriga muito legal, muito interessante, mas são 21 dias. E depois eu quero que você siga a sua rotina saudável. E quem entra nesse desafio sabe que eu falo muito disso. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês entendam que é muito mais importante ter adequação de nutrientes, comer bem, se sentir saciado, do que deixar a fome chegar e te levar para um caminho onde você vai chegar em casa uma capivara desgovernada, comendo tudo que vê pela frente. Tá bom? Beijo pra vocês, excelente dia, excelente tarde. Quarta-feira que vem eu tô aqui de novo e volto pro meu horário normal, 12:30. Beijão pra todos, boa tarde, obrigada.